Ó, nem precisa negar, porque eu sei que quando você viu o Japão fazendo 1 a 0, eu sei que seu coração gelou, brasileirinho, brasileirinha. E tudo parecia ir por água abaixo no primeiro tempo muito ruim da nossa seleção brasileira, mas que no segundo tempo consertou muita coisa. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar quais foram as ideias que o Carlo Ancelotti mudou pro segundo tempo entre Brasil e Japão. E o Ancelotti, ele repetiu contra a seleção japonesa aquilo que deu certo contra a Escócia na fase de grupos. Partindo desse 4-3-3, o que a gente iria ver na partida? O Casemiro, que atuando como primeiro volante, o Paquetá e o Bruno Guimarães sendo esses dois homens à frente praticamente dessa construção, e muitas vezes o Matheus Cunha recuando aqui como falso 9. O 4-3-3 era muito útil contra a equipe da Escócia, porque o Matheus Cunha, ele basicamente gerava uma sobrecarga na linha de meio campo da Escócia. Era 4 jogadores da Escócia defendendo aquele espaço, e o Matheus Cunha naturalmente gerava alguma vantagem recuando naquele espaço. Só que contra o Japão marcava com a linha de 5. E aí o que a gente vai ver aqui da seleção japonesa? O Doan geralmente um pouco mais atrás aqui, junto com o Maeda. Em alguns momentos, quando eles tinham que pressionar a nossa saída de bola, eles avançavam aqui para tentar bater de frente com os zagueiros da nossa seleção brasileira, e com o Matheus Cunha ele recuando nessa faixa do campo aqui, geralmente o Eder vinha pressionar o Casemiro, e aí é que o Brasil ficava praticamente igualando um 3 contra 3 na saída de bola. Não tinha uma vantagem muito clara nisso daí. E qual que era a ideia? O Douglas Santos geralmente vindo atuar aqui na faixa lateral, junto com o Danilo e o Ryan e o Vini mais por dentro, eles eram tranquilamente anulados pelos alas da equipe japonesa. Então a gente via basicamente este encaixe aqui na prática. E aí qual que é o problema da seleção brasileira com essa estrutura? O Matheus Cunha, ele recuando aqui no meio campo e batendo esse 3 contra 3 aqui na saída de bola, o Brasil não tinha dinâmicas para atacar no corredor central. Então, basicamente, o que a gente via era quase um time manco, praticamente. Porque quando a bola entrava aqui no Danilo pelo corredor lateral, o Ala vinha bater de frente, este jogador vinha fazer a marcação do Bruno Guimarães, o Ito vinha pegar aqui geralmente o Ryan, que estava jogando por dentro, e o Maeda, ele recuava no espaço também. Então o que a gente via aqui era basicamente um 4 contra 3 da seleção japonesa, não tinha vantagem nenhuma para o Brasil desse lado do campo. E quando a bola rodava para o outro lado, era basicamente a mesma ideia. Geralmente o Ala vinha pressionar aqui o lateral que subiu, o zagueiro vinha fazer a cobertura aqui desse Ala que saltou, pegando na frente o Vini Júnior, o Sano aqui encaixava no Paquetá por dentro, que era esse meia, e o Doan muitas vezes caía para trás. Então o que a gente viu aqui? Basicamente um 4 contra 3 nas duas laterais. Ó, esse lance aqui ilustra exatamente essa ideia na prática. Olha como que o Brasil tá fazendo a sua saída de bola, e aí aqui a gente já vê essa ideia do desenho da seleção japonesa. Olha como que parte de uma linha de 5, e esses dois jogadores de meio campo aqui, geralmente eles saltavam nos zagueiros para pressionar. E aí o que a gente tá vendo? O atacante encaixado no Casemiro por dentro, e esses dois meias abertos, basicamente, tendo que saltar no zagueiro para impedir a ação dele com bola. Isso é uma ação limpa com bola, uma ação fácil com bola. E aí o que vai ser a ideia? Quando a bola vai rodar aqui pro corredor lateral, o Brasil vai tentar construir pelo lado do Ryan. Olha como que a marcação tá completamente alta. O ala da equipe da seleção japonesa já saltou aqui no lateral da seleção brasileira. O zagueiro já veio compensar esse movimento. E aí aqui na lateral a gente tem essa situação de um 3 contra 3, que posteriormente vai virar um 4 contra 3 com esse jogador aqui da seleção japonesa vindo pressionar também nessa faixa do campo. E aí nessa altura vocês devem estar se perguntando, bom, Arthur, então como que o Brasil talvez conseguiria gerar algum tipo de vantagem contra a seleção japonesa? Basicamente, qual que era a ideia que o Brasil tinha que tentar fazer? Evitar que o Matheus Cunha baixasse tanto para participar dessa construção. Por quê? Porque ele era praticamente um homem inútil nessa construção, vamos dizer assim. Porque quando ele baixava, a bola não chegava nele, porque era muito difícil do Brasil encaixar um passe por dentro, e o Matheus Cunha fixando a última linha era muito mais vantagem. Porque qual que vai ser a ideia? Se ele tá aqui mais alto, pressionando aqui a última linha da equipe japonesa, ele faz com que esse zagueiro aqui não possa ficar saltando a todo momento aqui no Ryan para compensar esse movimento do ala. Por quê? Porque se esse zagueiro aqui ele salta no Ryan, ele abre-se um espaço muito grande para infiltração do Matheus Cunha. Então, basicamente, com o Matheus Cunha fixando a última linha, cara, esse zagueiro aqui ele tem que se preocupar mais com o Matheus Cunha e com a presença dele ali. E um outro detalhe também que o Brasil não conseguiu fazer muito bem no primeiro tempo é que o Paquetá e o Bruno Guimarães jogassem mais dentro do entrelinhas da equipe japonesa. Qual que é a ideia? Esse jogador aqui, ele vai ter que ser arrastado pelo Paquetá, e o Bruno Guimarães também arrastar mais esse jogador aqui, porque se eles arrastam, vai ter espaço na base da jogada para tentar um passe por cima pro Vini, pro Matheus Cunha, ou para quem tá atacando a profundidade, ou até mesmo esse jogador aqui, o Matheus Cunha, ele arrastar mais a última linha para quê? Para atrair eles pro campo de defesa deles, basicamente colocar eles dentro da própria área, e o Paquetá junto com o Bruno Guimarães poderem receber essa bola aqui por dentro nesse espaço do entre linhas. E agora, como eu sei que você é uma boa pessoa, eu vou te fazer um grande lembrete, que é o de deixar o like nesse conteúdo aqui, meu amigo. Tá assistindo essa análise até agora e não deixou o like? Pô, dá uma moral pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like também, pra você não perder as próximas análises. E aí é interessante, cara, porque o Ancelotti, ele se notabilizou como um treinador, entre aspas, sem tática, mas definitivamente não é isso que a gente tá vendo nessa Copa do Mundo. No segundo tempo, ele se adaptou completamente à forma que o Japão tava defendendo e
adaptou o ataque da seleção brasileira para tirar vantagem da forma que o Japão se defendia. Olha só para vocês verem. O Japão basicamente manteve a mesma estrutura de marcação para o segundo tempo, mas só que o Ancelotti ele se adaptou com a seleção brasileira. Ele colocou basicamente aqui o Bruno Guimarães, que é esse jogador aqui, para atuar mais dentro do entrelinhas do Japão, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Então ele estava atuando mais por dentro para tentar fixar a atenção desses volantes que estão por dentro aqui, desses meios que estão por dentro, e a alteração do Endrick também. O Endrick entrou na vaga do Paquetá. E aí qual foi a mudança significativa que o Ancelotti fez? Ele colocou o Matheus Cunha, que já estava jogando, para empurrar mais a última linha do Japão, junto com o Endrick. Então, basicamente, eram dois atacantes fixando na última linha ali da seleção japonesa. E aí, por fora, a gente vai ver essa situação aqui, ó. O Ryan geralmente caindo um pouco mais por dentro, não ficando tão colado na linha lateral, porque não haveria vantagem para ele ali. E aí, geralmente, aqui fora, o Vini Júnior e o Douglas Santos ficando por fora para gerar essas situações de cruzamento. E aí, quando a bola chegava na linha lateral, qual que era a ideia? Como você tem dois jogadores do Brasil, dois atacantes, fixando a última linha, esse zagueiro aqui, ele não pode subir para tentar fazer uma dobra de marcação pelo lado do campo. Então ele tem que ficar mais atento com o jogador que vai atacar a área. Então é basicamente isso que está acontecendo. A gente tem dois jogadores da seleção brasileira contra três zagueiros da seleção japonesa. E aí quando a bola roda para o corredor lateral, um detalhe bem interessante da gente chamar a atenção, esses volantes aqui que eles estão por fora, qual que é a ideia e a função deles aqui dentro do campo? Eles vão afundar para evitar que o Brasil tenha uma superioridade numérica dentro da área. Consequentemente, quando eles afundarem, o espaço que vai se abrir é o espaço para esse jogador aqui da entrada da área receber a bola sozinho. E aí é justamente isso que o Brasil vai tentar buscar. Olha só para vocês verem como que o Bruno Guimarães ele vai ficar livre aqui, vai receber espaço do Vini. E aí qual foi a ideia do Brasil? Explorar o lado oposto da construção. Por quê? Porque o bloco de marcação ele tá desse lado e ele balança para esse lado de cá, naturalmente o lado oposto, o lado da inversão, ele vai estar mais livre. E aí vai justamente o que o Brasil explorou. Olha só para vocês verem como que o Danilo ele tá aqui pedindo a bola, ele tá sozinho e sem marcação. É justamente isso que o Vini vai buscar, vai fazer esse passe. E aí muito interessante. Faz o passe e ataca a área. Para quê? Para tentar gerar sobrecarga na linha defensiva da equipe japonesa. Olha como que o Brasil aqui vai colocar 5 jogadores basicamente aqui para atacar praticamente 4 da seleção japonesa, tendo em vista que esse volante aqui, ele tá muito mais preocupado com a trajetória da bola do que propriamente em defender a área. Então o que que vai acontecer? Danilo vai receber sozinho com tempo e espaço, e aí a gente vai conseguir a infiltração dos jogadores da seleção brasileira. Vai conseguir esse baita passe dentro da área, e aí, meu amigo, por pouco a gente não gritava gol no começo do segundo tempo. E aí o que que a gente viu no segundo tempo de mudanças? O Douglas Santos vindo atuar nessa faixa do campo aqui um pouco mais alto mesmo para tentar gerar essa sobrecarga na linha defensiva da seleção japonesa. O Danilo vindo atuar aqui mais por dentro também. E aí qual foi a grande sacada do Ancelotti? Colocar o Matheus Cunha aqui para fixar a linha dos zagueiros. E aí consequentemente esses volantes eles teriam que afundar mais para tentar proteger a entrada da área, que é um espaço muito perigoso que a seleção brasileira poderia utilizar. O Bruno Guimarães ele ficava mais ou menos nessa faixa intermediária do campo, vamos chamar assim. E aí consequentemente estes jogadores aqui, o Maeda e o Nakamura, que estavam no lado oposto, eles tinham que balançar para defender a entrada da bola. Então o que que acontecia geralmente? Baixavam muito aqui, conseguia fazer essa situação aqui de botar praticamente quase todos os jogadores para defender esse espaço. O Doan e o Ito tentavam igualar aqui com o Vini e o Douglas Santos, mas o Vini ele é muito bom em ganhar esse duelo, principalmente no 1 contra 1 ou nesse 1 contra 2 aqui, mesmo com inferioridade, ele consegue muitas vezes vencer esse duelo. E aí o que que a gente via? O Ryan vindo atuar mais por dentro aqui, pro Danilo ficar mais livre na inversão. E aí quando o Brasil rodava essa bola aqui por dentro e a bola chegava aqui no lado oposto, seja pro Danilo ou seja também pro Douglas Santos, quando o Brasil tava no lado direito e invertia a bola pro lado esquerdo, naturalmente qual que era o papel destes jogadores que estavam do lado aqui? Eles atacarem a área, ambos, para conseguir gerar essa situação aqui, ó, de jogadores pesando a última linha. E aí, meu amigo, você vai ter muita situação de cruzamento para essa região do campo aqui. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Para esse zagueiro ou para esse lateral que tem que defender a entrada da bola nesse espaço aqui, principalmente quando a bola vem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, no segundo poste ali, vamos dizer assim, é muito mais difícil. Por quê? Porque esse cara aqui, ele tem que ficar de olho em 3 referências, que é basicamente a bola, o espaço e o adversário que tá atacando ali. Ele tem que toda hora ficar fazendo esse joguinho de pescoço para tentar identificar por onde é que o cara vai atacar. E aí é muito mais difícil para esse carinha aqui que tá defendendo, ele conseguir defender a entrada da bola, e para quem tá atacando é muito mais vantajoso. Olha só, aqui é justamente aquela situação que eu falei para vocês. Olha como que o Brasil coloca 3 jogadores na última linha, praticamente igualando numericamente aqui com a seleção japonesa. E aí por fora a gente tem o Ryan nesse 1 para 1, a gente tem o Danilo fixando a atenção desse jogador que tá por dentro aqui, e lá por fora olha como que o Douglas Santos ele já tá se projetando para atacar nas costas do Doan. E aí um detalhe que vale chamar a atenção também é que o Doan, por ele ser um ponta, ele tem menos essas características de defender o espaço do que se fosse um
lateral se fosse um zagueiro. Então, para ele é mais difícil ainda defender esse espaço. E aí ele puxa para a perna esquerda e vai colocar essa bola no lado esquerdo, no lado oposto para o Douglas Santos atacar. E o Douglas Santos faz muito bem esse papel e quase, meu amigo, aqui parecia que ia dar tudo errado pra gente. Mas aí é como diz aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha como que o Brasil vai gerar essa situação de cruzamento novamente pelo lado esquerdo. E aí um detalhe que vale chamar a atenção. Olha como que os jogadores da última linha da seleção japonesa estão completamente dentro da área para proteger esse espaço do cruzamento. E olha como que o Brasil iguala numericamente a seleção japonesa. Bota praticamente um 4 contra 4 lá nessa última linha. O Vini vai recuar essa bola aqui pro Gabriel Magalhães. E aí qual que é a ideia? Quando a gente bate o olho nessa faixa do campo aqui, o Brasil coloca praticamente nessa microzona um 3 contra 2. Olha como que este jogador tá olhando para a bola, este outro jogador tá tentando olhar para a bola e perdeu de referência o jogador que atacou nas costas dele. E aí é disso aí que o Brasil vai aproveitar. Gabriel Magalhães vai colocar a bola no lado oposto novamente, provando essa ideia de botar a bola no lado oposto, que é mais difícil de defender. E aí nessa ideia de colocar a bola no lado oposto, o Brasil finalmente acha o gol de empate com o Casemiro. E aí para mim o segundo gol, o gol da virada da seleção brasileira, ele sai muito mais desse ímpeto de, pô, vamos pressionar, vamos tentar recuperar a bola no campo de ataque do adversário, não vamos deixar eles jogarem, o que era para ter sido feito talvez desde o primeiro minuto de jogo, pra gente não ter passado esse sufoco. Mas aí o Brasil tenta uma jogada aqui pelo lado esquerdo, buscando o Endrick aqui no meio da área, e aí quando o Brasil perde, ó, imediatamente os jogadores fazem essa zona pressionante, conseguem recuperar a bola ainda no campo de ataque para tentar realizar novamente um bom ataque. E aí quando a bola chega por dentro nessa situação, ó, uma frieza muito grande do Bruno Guimarães, que para mim se destaca demais nessa Copa do Mundo, tá fazendo uma baita Copa, acha o Martinelli dentro da área, ó, e aí corre pro abraço, faz o gol da virada, e o Brasil tá classificado para as oitavas de final. Ó, eu acho que a classificação foi muito importante para a seleção brasileira. Além de dar um novo ânimo para nossa seleção, também animou muito os torcedores, e a forma com que foi feito, com certeza foi da alma, foi do espírito da seleção brasileira. Se você curtiu essa análise, eu vou pedir gentilmente que você deixe o seu like nesse conteúdo, se inscreva no canal também para não perder as próximas análises e comenta aqui embaixo o que você achou da nossa seleção brasileira e o que você achou da forma que o Ancelotti mexeu para o segundo tempo. Vou ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, falou, fui!